Opa, estamos de volta com os donos da bola, trocando ideias aqui sobre o que a gente vai fazer depois que o programa for ao ar, não é verdade? Hora do almoço, a gente convida você para quê? Para convidar todo mundo também dar aquele passeio caprichado no Vale Sul Shopping, seja para almoçar, para jantar, ou poder esparecer um pouco a cabeça, ou fazer aquelas compras. Lá tem tudo que você precisa para você se divertir também com a sua família. Além disso, tem toda a tranquilidade e conforto e muitas lojas para todos os gostos de tipos. E também tem promoção, viu? Sempre tem uma promoção especial para você. Além disso, tem estacionamento coberto com manobrista no subsolo, que você fica livre de procurar vagas. Agora, se você gosta de ser fit, tem academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Além disso, tem livraria com lançamentos aclamadíssimos, cafés deliciosos para você bater aquele bom papo com o seu parceiro ou com a sua amiga, e ainda restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea e boliche com o Snooker Bar. Ou seja, tem tudo o que você precisa, não precisa ir longe, é pertinho de você, é no Vale Sul Shopping. Não perca tempo, visite você também a expansão do meu querido Vale Sul Shopping, que está com você em todos os momentos e apoiando sempre o esporte da nossa região, que para nós é extremamente importante. Vale a pena você prestigiar, tá bom? O nosso convidado. Agora eu vou falar de basquete, porque noite passada o São José reencontrou o caminho da vitória após derrotar o Osasco no tempo extra no ginásio Lineu de Moura. O duelo foi duro e o time joseense saiu atrás do placar, mas nos instantes finais conseguiu superar os desfalques e venceu por 70-65. Veja aí como foi a partida. Começo de jogo com o Osasco marcando em cima e saindo na frente. O adversário tinha jogadas rápidas que terminavam em enterrada. Com isso, os visitantes chegaram a abrir 11 pontos de vantagem. Márcio Dornelles e Stefano ajudaram o São José a chegar mais perto dos visitantes no placar. Esta força deu certo. Primeira etapa terminou em 18-19 para o Osasco. Segundo quarto, Léo Bispo foi o responsável pela virada no placar. E assim, esse cenário permaneceu até o fim do período. Só que nos segundos finais, o São José perdeu a disputa por apenas 3 pontos. O time da casa voltou do intervalo com vontade de virar a partida. Pastor garantiu mais pontos de longe e nos lances livres. Só que o adversário errou menos e fez mais pontos. Fechou em 44-48. Último quarto, São José foi para o tudo ou nada. Os donos da casa partiram para o ataque e empolgaram a torcida. Nesse ritmo, conseguiu o empate e saiu na frente, com direito à enterrada de Douglas Nunes e sequência de cestas. Mas não conseguiu segurar a vantagem. Deixou o adversário empatar, ficar com 2 pontos a mais. No minuto final, a decisão ficou emocionante. Márcio Dornelles conseguiu empatar a partida. Levou o jogo para a prorrogação. E nos 5 minutos finais, São José avançou com esta cesta de 3 pontos e Douglas Nunes no lance livre. E com mais cestas, o São José, que começou atrás, garantiu a vitória. Final de jogo, 70 para os donos da casa, 65 para o Osasco. Viemos de 4 resultados negativos, né? Mas a equipe se portou bem hoje novamente. Não foi tão bem ofensivamente, mas defensivamente nós conseguimos sustentar. E nós estamos numa preparação que é visando o NBB. E dentro dessa evolução, quem sabe buscar um playoff aí para poder dar mais um lastro para a equipe dentro da competição. Com toda a cobrança do nosso time, o jogo feio, o jogo que aconteceu hoje, a gente conseguiu sair com a vitória. O mais importante é isso, não é ganhar um jogo de 30 pontos. A gente ganhar de 30 ou ganhar de 1 é a vitória. É o que é o importante, a gente precisa que a torcida entenda isso. A vitória foi no sufoco, mas foi importante o resultado para o São José interromper a sequência de 4 jogos seguidos sem vencer. Agora o time segue recuperando os jogadores que estavam lesionados e estão entrando no ritmo do jogo. Está sendo um trabalho de preparação física muito intenso, você percebe que os jogadores estão com as pernas pesadas ainda, mas é a nossa preparação, o nosso foco agora é esse, entendeu? Preparar para que possamos chegar bem no NBB, entendeu? E cada um vai dentro do seu limite, das suas condições, procurando dar o melhor para o São José Basquete. Estou recuperando pouco a pouco, ainda não estou na minha forma ideal, mas gradativamente estou melhorando. Então, claro que não é desculpa, mas estou melhorando e espero o próximo jogo estar um pouco melhor para ajudar a equipe de novo.
A gente percebe que até o próprio técnico e os jogadores, assim como o Douglas, sabe que não conseguiu fazer o que realmente eles conseguem fazer. Como, por exemplo, no jogo contra o Bauru, que é um time muito mais forte que o Osasco, mas eles conseguiram ali, tete a tete, buscar o resultado do jogo, apesar de ter perdido na prorrogação, o que aconteceu o contrário contra o Osasco. Começaram atrás ali e foram correr atrás do resultado. Importante mesmo, Vieira, é a vitória e que o São José vá conseguindo driblar essas diferenças de resultados e, lógico, de desfalque de jogadores, e ainda tem que pensar lá no NBB. Ter um bom resultado no Campeonato Paulista e no NBB. E aí a torcida vai acompanhando, acostumada o São José vindo ganhando, né, no começo do campeonato, todo mundo se ajeitando, e aí o São José agora precisa de um pouco mais de paciência da torcida e, claro, dentro de quadra, poder mostrar o seu melhor e ir se ajeitando, não é? Todo mundo se entrosando ainda. O time foi montado às pressas. Andressa, tem algumas questões aí. Primeiro, em termos de resultado, foi bom. Acabou com aquela série de derrotas que o São José vinha acontecendo. Como o Douglas Nunes disse, vencer por 1 ponto ou vencer por 30, nesse momento, é a mesma coisa. De fato vale os mesmos 2 pontos e a moral do time dá um outro ânimo aí, porque o time vinha numa sequência de derrotas. Jogou bem ontem? Não jogou tão bem assim. Enfrentou o vice-lanterna da competição, que só tem uma vitória, só tinha e continua tendo apenas uma vitória, que é o Osasco. Enfrentou. São José era o favorito para jogar em casa? Era. Só que é preciso ponderar algumas coisas também. São José, todo mundo sabe, começou fazendo uma pré-temporada muito tardia, não sabia nem se ia jogar, foi definido que jogaria aos 48 do segundo tempo. Quase uma semana antes de começar o campeonato. Exatamente. O São José, ontem, na partida, primeiro que está sofrendo sem o pivô. O Daniel Alemão não joga, que veio para ser o principal pivô. Então, assim, você tem um a menos para rodar na equipe. Aí você não tem um substituto à altura. Sobrecarrega o Douglas Nunes, que é um pivô e perde na rotação, sobrecarrega esse jogador que não está 100%, porque ele também estava machucado, voltou aí, está voltando aos poucos, como ele próprio disse. Ontem não teve o Hélio como armador da equipe, e o Hélio é uma experiência. Teve um problema de última hora, acabou não jogando, aí teve que revezar com o Pierotti, os dois argentinos, o Pierotti e o Sadi. E o Pierotti foi bem, mas o Sadi ontem não foi muito bem na partida, não. A gente está vendo ali, ó, os resultados de ontem, o resultado da vitória do São José, que foi na prorrogação, 70-65, ali tá Mogi das Cruzes, na verdade é Osasco, né? Um pequeno errinho, não tem problema. E ali a vitória do Corinthians contra aliás, a derrota do Corinthians em casa contra o Paulistano. Tomou um cacetinho ali. Então. E essa derrota do Corinthians em casa foi boa para o São José. São José, apesar que os dois estão pau a pau ali, e com a vitória, o São José agora ocupa a 6ª posição. Estava na 7ª, agora foi para a 6ª posição. Se terminasse hoje o campeonato, o São José estaria nos playoffs de quartas de final. Lembrando que é jogo único o playoff de quartas de final. Ou seja, resumindo, em termos de resultado para o São José, foi bem. A gente espera agora que o alemão, o pivô, possa de fato poder jogar e aí as coisas melhorem para o São José em termos coletivos. Sacudir a poeira, quarta-feira tem jogo novamente contra o Pinheiros no ginásio Lineu de Moura e a gente vai trazer informações para você. Daqui a pouquinho, os resultados do fim de semana no futebol feminino, rugby, vôlei, handebol e o duelo dessa noite da Águia do Vale diante do Comercial pela 2ª divisão. Até já!